Bem-vindos ao Tudo é Economia. Este é o último programa de 2024. É por isso o momento de olharmos para os factos económicos que marcaram este ano que agora termina. Mas mesmo sem bolas de cristal, é também o momento para perspectivarmos o que nos pode trazer 2025 em termos económicos. Com o que podem contar as famílias e as empresas no próximo ano? Que impacto vão ter na economia portuguesa as diferentes crises a nível internacional? Estas algumas das questões que vamos analisar nesta emissão especial com Pedro Brinca e Susana Peralta, professores da Nova School of Business and Economics, Joana Silva, professora da Universidade Católica e economista do Banco Mundial, e ainda Ricardo Paes Mamete, professor do ISCTE, que hoje se junta a nós a partir de Paris, a capital francesa. Bem-vindos, obrigado aos quatro pela presença neste programa. Joana Silva, comece por si. Que facto ou factos económicos destaca deste ano de 2024, que agora chega ao fim? Muito obrigada pela pergunta, Rui. Eu acho que um facto muito importante foi a capacidade de reduzir a inflação sem gerar uma grave crise internacional. Acho que isso é uma coisa muito importante, que não aconteceu noutras alturas da economia e que acho que é de louvar. Um segundo facto importante foi uma alteração da organização, digamos, económica, da política económica, porque houve 50 países que foram a votos e isso levou a mudanças de muitos governos e aí também uma grande alteração que se fará sentir mais em 2025 na política económica. Eu diria que estes dois foram os grandes factos. A nível dos países, quer destacar algum em concreto ou alguns? Em termos da inflação, reduziu-se em todos os países. Sim. Portanto, Não estou a falar das boa mudanças notícia para políticas todos. Tanto nos Estados Unidos, claro, com a eleição do Trump, e em vários outros países em que, na Índia também mudou o governo, em vários outros países em que, de facto, houve uma mudança de governo, que significa uma mudança de política económica para uma linha diferente da que estamos a seguir até agora, ou pelo menos a que foi seguida nos últimos 4 anos. Muito bem. Ladies first, Susana Peralta. Facto ou factos económicos que, sim, na sua opinião, marcaram este ano? Bem, olá, boa noite, Rui. Foi difícil, eu tenho sempre muita dificuldade em fazer assim uma espécie de best-of, mas queria trazer aqui à nossa conversa um facto que eu acho que é muito importante, que é, pela primeira vez, Portugal chegar a ter praticamente 10% da sua população residente que é constituída por imigrantes com I, pessoas que vêm para cá. Isso tem muitos aspectos positivos, bom, desde logo assinala que a nossa economia se tornou atrativa, pelo menos para certo tipo de mão de obra, sendo que também há imigrantes qualificados. Isso é uma coisa boa, também é um sinal de vitalidade da nossa economia, do nosso mercado de trabalho. Aliás, a Joana falou do mercado de trabalho, mas também nos traz desafios, ou seja, não só traz desafios do ponto de vista político. Eu acho que nós não devemos ignorá-los e devemos começar a falar deles rapidamente para não apanharmos o comboio quando for tarde demais, como aconteceu noutros países europeus e, olha, nos Estados Unidos. E depois também traz, obviamente, desafios ao nível da provisão de serviços públicos e, enfim, no fundo, construir um país que possa acolher estas pessoas com dignidade e não gerar ressentimento. E eu gostava mesmo, acho que é mesmo muito importante, pela primeira vez, e foi um crescimento muito rápido já agora, quando tu olhas para, quando a pessoa compara as taxas de crescimento da imigração com a na generalidade dos países europeus, o que aconteceu ao nosso país nos últimos 2 ou 3 anos é bastante extraordinário do ponto de vista da taxa de crescimento, não ainda do ponto de vista da dimensão da população imigrante. Esse é um acontecimento, digamos, económico nacional que eu gostava de destacar. E depois, no contexto internacional, eu gostava de destacar umas das eleições. A Joana já falou de várias eleições. Eu acho que umas eleições muito importantes para a nossa economia são as eleições do Parlamento Europeu e o crescimento de projetos que, no fundo, são mais isolacionistas ou mais nacionalistas, menos contrários a uma visão mais coordenada e harmoniosa no desenho das políticas ao nível europeu, que num contexto de grandes desafios geopolíticos e de guerra no nosso continente e não só, eu acho que vai ser também determinante para o futuro próximo. Pedro Brinca, os factos, destaque de 2024. Pronto, eu não sabia qual era a ordem, então já tinha aqui uns factos em backup, porque alguns já foram mencionados. Tinha aqui o soft landing, tinha aqui eleições, tinha aqui Trump, tinha aqui muita coisa. Mas lá está, por comportamento precaucionário, constitui aqui um conjunto de macroeconomista. De factos verdadeiros, alternativos, no sentido de não tão fashionable. O dia 22 de julho de 2024 foi o dia mais quente da história do planeta registada, não é? A periodicidade de fenómenos extremos
de temperatura, meteorológicos, etc., tem estado a aumentar de forma acentuada. Algumas destas viragens políticas que já foram citadas não auguram grande esperança de que, de facto, possa haver um movimento mais afirmativo que possa contrariar a questão das alterações climáticas. Nós estamos a falar de impactos que têm a ver com o aumento dos seguros, por causa destes fenómenos extremos, com a maior imprevisibilidade das cadeias de abastecimento, quando os abastecimentos são feitos, por exemplo, por via marítima e outras, fenómenos de seca extrema, que podem levar, por exemplo, a picos em termos de preços de alguns produtos que, no caso dos portugueses, muitos consumidores de azeite, por exemplo, tivemos um pico enorme do azeite por causa de um fenómeno de seca extrema no olival. Tudo isso são coisas que, de facto, a conjuntura política internacional não augura grande coisa para o futuro, para que realmente conseguirmos atingir algumas metas que já haviam sido definidas antes. Outra coisa que eu gostaria de assinalar, também um bocadinho mais debaixo do... menos ou mais longe do radar. O Pedro está a usar todo o seu backup. Exatamente, o resto já foi aqui falado, não é? O soft landing eu apoio, era uma das coisas que eu tinha aqui, a questão de Trump, etc. A outra, a questão da inteligência artificial, apesar de o ChatGPT ter surgido em 2023, 2024 ultrapassou os 200 milhões de utilizadores todas as semanas. Nós só nos Estados Unidos temos mais de 1,3 milhões de pessoas a desenvolver programas assentes na plataforma só de ChatGPT. E só estamos a falar de um exemplo destes softwares que geram texto de forma coordenada e organizada, etc. Podemos falar de mais outros que pertencem a outras empresas, que não, como o Bard, como outros, não é? E, de facto, isto está finalmente a penetrar no tecido empresarial. O número de empresas, o número e a variedade de empresas que já usam estas ferramentas de inteligência artificial massificou-se de forma absoluta em 2024, da saúde à educação, é transversal a todas as áreas, e talvez, e é a esperança que existe para 2025, esteja aqui talvez a porta de entrada para começarmos a ver nos números da economia, de facto, o impacto da inteligência artificial na aceleração da produtividade e por essa via na criação de riqueza. Nos Estados Unidos já começamos a ver um bocadinho, não sabemos se é bem por causa disto ou não, mas já se começa a ver um bocadinho de aceleração da produtividade relativamente àquilo que tinha sido os anos anteriores. Mas na Europa, infelizmente, não. O relatório Draghi, outro grande momento, acho eu, do ponto de vista da análise económica, de diagnóstico, primeiro, situar a Europa no mundo. Segundo, diagnóstico dos problemas da Europa. Terceiro, enumeração de um conjunto de políticas para atacar esses problemas. Acho que também foi um marco que nos deve levar todos a refletir sobre quais são as políticas que são precisas para a economia europeia recuperar a sua posição no mundo, que tem sido bastante... a performance tem sido bastante negativa nos últimos 20 anos. Não é? Ricardo Paz Hamed, destaca também algum destes temas ou também tem um backup, como o Pedro brinca? Não, olá, viva a todos. Na verdade não trouxe nenhum plano B, mas estava bastante confiante que trazia um tema suficientemente obscuro para não precisar de um plano B. O aspecto que eu queria destacar tem a ver com a China e tem a ver com as relações entre a União Europeia e a China. Uma parte que é menos obscura, que foi conhecida, é o facto da União Europeia ter decidido aumentar as taxas aduanárias sobre a importação de automóveis chineses. A parte que já de si é algo bastante importante, porque obviamente logo a seguir a China anunciou um conjunto de medidas de retaliação em relação à União Europeia, que não é um problema menor, não é uma questão menor, na medida em que, não no caso português, mas muitas economias europeias têm dependido muito do crescimento do mercado chinês para conseguirem manter a dinâmica das suas exportações, mas há uma parte que foi muito pouco falada em Portugal, e não só, e que eu acho que é mesmo marcante, e eu acho que não me esquecerei disto tão cedo, foi o facto da União Europeia, a Comissão Europeia, exigiu aos produtores de automóveis chineses
que fizessem transferência de tecnologia para os produtores europeus. Ora, transferência de tecnologia, a obrigação de transferência de tecnologia é algo que habitualmente os Estados de países menos desenvolvidos, com economias menos desenvolvidas, impõem às empresas multinacionais que vão para lá investir. A China foi o exemplo disso, grande parte do crescimento chinês nas décadas de 80 e 90 foi feito impondo às empresas ocidentais, em particular americanas, condições de partilha de tecnologia para poderem instalar sua capacidade produtiva na China, poderem tirar partido das condições de custos mais baratos e do acesso ao mercado chinês. Ora, aquilo que se passou em 2024 foi nós termos das economias mais ricas do mundo a imporem a uma economia que supostamente oficialmente ainda é uma economia em desenvolvimento, a dizer-lhes se vocês quiserem vir produzir para a Europa vão ter de fazer partilha de tecnologia. Isto é muito sinal dos tempos. Quer dizer, a China, eu diria que isto é o momento em que oficialmente a China deixou de ser o país de mão de obra barata e de custos ambientais baixos, onde os países ocidentais vão instalar a sua capacidade produtiva. A China passou a ser um dos grandes líderes mundiais do ponto de vista tecnológico. E isto é uma alteração sísmica. É uma alteração, quer dizer, os aspectos que já foram mencionados anteriormente, seja a questão da inteligência artificial, seja o regresso da inflação e o seu controle, seja a questão da imigração, tudo isso são sinais dos tempos e este também é um sinal dos tempos. Nós neste momento já não vivemos no mesmo mundo em que nos habituámos a viver. E não é só a Europa, é os Estados Unidos, é o mundo inteiro, tem de se habituar a esta ideia de que passado um século ou mais de domínio ocidental, de repente nós temos uma grande parte do progresso tecnológico, do avanço até científico, a estar localizado fora daquilo que são as fronteiras habituais deste tipo de processos. Isto vai necessariamente alterar, já está a pouco e pouco a alterar os equilíbrios mundiais, vai alterar as relações de poder e boa parte das tensões geopolíticas a que nós assistimos, incluindo aquelas que assumem expressão militar, estão muito relacionadas com esta alteração do equilíbrio do poder. E eu acho que este para mim foi o momento mais simbólico de 2024. É engraçado que nenhum dos quatro referiu nenhum facto económico a nível nacional e, portanto, por exemplo, a aprovação do Orçamento do Estado... A Susana falou da questão da imigração. Sim. E, no fundo, tudo isto que abordaram tem a ver, de alguma forma, com Portugal. Eu pegava aqui num dos tópicos que foi referido pela Joana, que foi o combate à inflação, que se deveu também, pelo menos em parte, ao efeito que houve da subida dos juros por parte do BCE. E este ano, isto interessa a quase toda a gente, foi o ano em que o BCE começou a cortar as taxas de juros. A perspectiva é que os juros continuem a baixar? Neste momento, a inflação parece estar em níveis controlados. Portanto, o uso do instrumento monetário não se justifica e, nesse sentido, a tendência não será de subir, descer mais. Acho que a Fed recentemente disse que teria alguma cautela em descer mais, que seria mais comedida nas descidas. O Banco Central Europeu também está com alguma contenção, mas, digamos... Não é claro que vai ser uma descida muito rápida neste momento. Portanto, podemos ainda assim, para famílias e empresas, ter um ano em que temos a inflação já em níveis em torno dos 2%, com taxas de juro, com mais descidas ou menos descidas, já abaixo. Ou seja, pode haver uma melhoria real do poder de compra de muitas famílias no próximo ano? Sem dúvida, nesse sentido, claro que sim. A parte do orçamento familiar para quem... tem um empréstimo, por exemplo, que é alocada à casa, é substancial. Nesse sentido, tudo o que é uma redução do esforço que temos que fazer para pagar dívida significa aumento do rendimento disponível e, nesse sentido, uma ótima notícia, claro que sim. Sim. A Susana, acha que o BCE vai continuar a descer juros? Poderá haver aqui algum travão nesta fase? E, por outro lado, de facto, isto pode ter um quadro de melhoria de rendimentos para as famílias e também beneficiar as empresas, não é? Bom, como sempre, o BCE desceu juros a semana passada, não é? Sim. E nessa altura a única coisa que podem fazer é calar-se. O Pedro é mais especialista do que eu para falar sobre isto, mas se o BCE, na altura em que baixa os juros, se é que vai baixar a seguir, é a mesma coisa quase
do que baixar tudo de uma vez por causa das expectativas. Isto dito, eu julgo que a perspectiva é de facto de diminuição das taxas de juros e há aqui outro efeito que tem a ver também com uma desaceleração da economia europeia e sobretudo com a maior economia europeia e o que tem também muito a ver com o que o Ricardo aqui nos trouxe do problema da indústria automóvel europeia, que é a Alemanha, que está provavelmente à beira de entrar em recessão e, portanto, isso também, obviamente, tem um peso na decisão do BCE. Portanto, a probabilidade de as taxas não baixarem, para mim, é bastante reduzida, de não continuarem numa trajetória descendente. Pedro, qual é a sua perspectiva sobre esta questão? Bem, as expectativas dos mercados é que deixam 100 pontos base em 2025, não é? Cerca de 1%. De 1 ponto percentual. Esta é... Sim, 1 ponto percentual. Esta é a pergunta do $1 milhão, não é? Porque há aqui muitas variáveis à mistura. A descida da taxa de juros do Banco Central Europeu vai depender de uma coisa que nós economistas inventámos, chamada taxa de juros natural, não é? Que no fundo é qualquer coisa parecida como uma espécie de taxa de retorno médio aos investimentos na economia no longo prazo, que ninguém sabe o que é, porque ela não é mensurável diretamente, é uma construção teórica dos economistas. Se ela subiu desde 2019, a perspectiva é que, de facto, não é preciso descer tanto a taxa de juros do Banco Central Europeu para controlar a inflação. Porque é essencialmente a diferença entre a taxa de juros real, a taxa de juros natural que eu estava aqui a falar, e esta taxa de juros do Banco Central Europeu, é esta distância que tipicamente tem um efeito compressor sobre a inflação. Aquilo que alguns economistas conjecturam sobre a dinâmica dessa tal taxa de juros natural é que ela poderá subir. Porquê? Primeiro, a paciência do chinês está a chegar ao fim. Ou seja, o Sudeste Asiático compra cada vez menos dívida na Europa. Ora, se há cada vez menos procura de dívida na Europa por parte do Sudeste Asiático, aquilo que acontece é que os governos, principalmente, têm que pagar taxas de juros mais elevadas para conseguir realizar os mesmos montantes, que significa que a taxa de juros tende a subir. Por outro lado, inteligência artificial, aceleração da digitalização, aumentarão, esperemos nós também, a produtividade da economia. E outra interpretação da taxa de juros natural é a produtividade marginal do capital, não é? E nesse sentido, aumentando a produtividade da economia, aumentaria também a taxa de juros natural e consequentemente, a taxa de juros do Banco Central Europeu, que seria compatível com uma inflação estável a 2%, também seria mais elevada, porque estaria a uma distância mais curta dos tais 2%, da tal taxa de juros natural. E depois ainda há aqui uma terceira coisa, é que a política do Banco Central Europeu não é independente. Nós gostamos de achar que sim, mas não é. Porquê? Porque depende muito, e como a Joana falou e bem, trouxe aqui a questão dos Estados Unidos, depende muito daquilo que acontecer nos Estados Unidos. Porque a maior parte das matérias-primas, energia, etc., é tudo cotado em dólares, nos mercados internacionais. E se nós baixarmos muito as nossas taxas de juros, e já temos aqui um gap de cerca de 100 pontos básicos relativamente à taxa de juros do Banco da Reserva Federal, aquilo que vai acontecer é simples. É que começa toda a gente a querer meter o dinheiro nos Estados Unidos porque paga um retorno maior, o euro perde valor e temos a inflação importada. Tudo isto à mexórdia. O que é que acham que vamos acontecer? Eu estou em crer que a taxa de juros ainda vai descer relativamente, ainda vai descer bastante, não sei se vão ser os 100 pontos base, mas será algo nessa ordem de magnitude. O banco, é bom lembrar, quando estamos a falar dos eventos económicos, de jure, o mandato do Banco Central Europeu é precisamente é um mandato hierárquico. Primeiro está a estabilidade de preços e só se essa não for comprometida é que podemos falar de estabilização do emprego, ao contrário do mandato do Banco da Reserva Federal, que é um mandato dual, em que mete emprego e estabilidade monetária ao mesmo nível. Mas? Não, eu ia continuar a tua frase, mas o de jure, mas a inflação já está próxima dos 2%. A generalidade dos economistas acredita que o impacto da política monetária na atividade económica é desfasado. Ou seja, tipicamente, o mecanismo de transmissão monetária demora de 12 a 18 meses a materializar-se. Isto em português, para as pessoas nos entenderem lá em casa, significa que as taxas de inflação que nós estamos agora a ver são resultado das taxas de juros há um ano atrás, o que significa que, eventualmente, como a Joana disse muito bem, os níveis atuais serão demasiado restritivos para o nível de inflação que nós já temos. E, portanto, eu acredito que iremos, sim, descer a inflação, mas tudo depende daquilo que vai acontecer nos Estados Unidos. Uma boa parte das políticas de Trump podem criar aumento de preços e se isso acontecer e o Banco da Reserva Federal não baixar as taxas de juros, torna a decisão do Banco Central Europeu de baixar na Europa muito mais difícil. Ricardo Paes Mamed, vê também o Banco Central Europeu a descer mais as taxas de juros? É com isso que podem contar famílias e empresas em 2025?
Bom, eu basicamente o que ia dizer tornou-se redundante com a última frase do Pedro. Eu acho que aqui a questão relevante é mesmo saber qual vai ser o impacto das políticas da nova administração do governo federal americano sobre a economia americana. Isto não apenas devido às políticas internas, mas também às políticas comerciais, porque o proteccionismo tende a ter um reflexo nos preços e se houver aumento de preços, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, devido à imposição de barreiras alfandegárias acrescidas, aquilo que é de esperar que aconteça é, de facto, o aumento, ou pelo menos a desaceleração da queda da taxa de juros, no limite até um aumento da taxa de juros. E se houver, se continuar o movimento que houve nos últimos tempos, desde as eleições americanas, para uma atração de fluxos de capitais internacionais para os Estados Unidos, isso tenderá a acentuar a valorização do dólar face ao euro, com a importação de inflação para a Europa, e o Banco Central Europeu também se vai sentir menos seguro para fazer uma diminuição das taxas de juros. Portanto, eu acho que a administração americana aqui vai ter um papel muito importante. O futuro, o saber se verdadeiramente Trump vai fazer, principalmente, não só, mas principalmente ao nível da política comercial, se Trump vai fazer aquilo que prometeu. Tínhamos presente que as promessas de Trump, do ponto de vista da política comercial, são extremamente arrojadas, para ser eufemístico. Implicam aumentos das taxas, das tarifas alfandegárias, das taxas alfandegárias muito significativos para a generalidade dos países e alguns ainda mais. E, portanto, se isto acontecer, é mesmo expectável que a tendência para a diminuição das taxas de juros que assistimos nos últimos tempos possa não continuar. Joana, temos a eleição de Trump, temos a nível internacional também uma crise política em França, agora um novo primeiro-ministro, mas não sabemos quanto tempo vai ficar no cargo. Há também turbulência na Alemanha, uma crise política com eleições já marcadas. É aqui nestes gigantes que estão as maiores ameaças à economia portuguesa para o próximo ano? Nossa economia é muito aberta ao exterior, são muito importantes para nós os nossos fluxos comerciais com os nossos grandes parceiros, e esses parceiros são muito importantes. Uma economia fraca, alemã, francesa, e uma grande incerteza nos Estados Unidos são graves problemas para o investimento em Portugal e para a procura dos nossos produtos. Nesse sentido, isso são grandes desafios que temos. Adicional a esses é o desafio dos conflitos que existem. Temos uma guerra na Europa, temos o Médio Oriente também em guerra e com muita instabilidade, e isso tudo vai ter efeitos para as commodities, os preços das matérias-primas internacionais, energia, etc. E nesse sentido isso é outra ameaça. Muitos países também têm dívidas públicas muito altas, e esse também é um problema para a instabilidade financeira que pode existir no mundo e que criaria possibilidades de impacto negativo forte em todas as economias. Portanto, quer pelos problemas de mau desempenho económico nos principais parceiros, quer por problemas externos que afetam preço de produtos, matérias-primas que são muito importantes para nós, quer por problemas financeiros globais que nos afetariam também, isso seriam tudo constrangimentos para Portugal, claro que sim. Portanto, o que pode correr mal em Portugal no próximo ano não tem nada a ver connosco. Também tem. Claro que sim. Claro que sim. Eu acho que... É assim há 50 anos. Digamos, eu acho que a nossa melhor resposta face a um clima de incerteza é darmos o nosso melhor, é apostarmos nas coisas certas, é fazermos o certo por nós. Isso dá-nos resiliência para não importa o que aconteça. E o que é o certo neste caso? Ou seja, o que é que Portugal, perante fatores desta magnitude incontroláveis, o que é que Portugal pode fazer para que mantenha a resiliência, como se diz agora, da economia em 2025? É importante continuar a apostar e melhorar a aposta na inovação, na tecnologia. É importante a parte do emprego.
Entendemos que a nossa estrutura produtiva ainda tem muita gente que não trabalha só nestas empresas de topo que farão a inovação e a tecnologia de ponta e precisam estes trabalhadores de aumentar a sua produtividade. É importante sermos competitivos e, nesse sentido, todo o estímulo ao investimento privado, que a economia funcione bem, que não crie entraves ao investimento privado, é essencial. E, claro, saiu há pouco tempo um estudo da OCDE sobre as qualificações, os skills das pessoas adultas, e não trouxe boas notícias para Portugal. Na literacia, na numeracia, estávamos abaixo de muitos países com que gostamos de nos comparar com orgulho. Nesse sentido, tudo o que seja aposta nas qualificações das pessoas, os jovens, temos a geração jovem mais qualificada de sempre, e todos os outros que já estão no mercado de trabalho, aumentar o seu conhecimento, aumentar a sua capacidade de acrescentar valor, é essencial. Eu acho que temos que olhar para nós e pensar o que é que nós podemos fazer, porque o resto não está fora do nosso controle. Então, no que nós podemos controlar, temos que dar o nosso melhor. E eu ia por isso. Susana, eleição de Trump, França, Alemanha, os grandes riscos para a economia portuguesa vêm de facto de fora? Eu acho que numa pequena economia aberta como a nossa, os grandes riscos vêm sempre de fora, não é? Porque obviamente não estou a referir à guerra da Ucrânia e ao conflito do Médio Oriente, que também são de impacto guerra, incerto, não é? Por isso, ou seja, o momento da economia internacional é de grande incerteza, como já é de grande incerteza nos últimos 2 anos, e antes disso tínhamos saído de uma pandemia. Certo. Portanto, nós estamos há 5 anos a viver num contexto económico que estamos a caminhar em cima de um fio daqueles dos equilibristas. A economia não é para fracos. Esta economia não é para fracos. E, no entanto, a nossa economia tem mostrado uma capacidade bastante resiliente e, portanto, enfim, as exportações agora voltaram a crescer. Portanto, eu não tenho assim uma enorme preocupação. Há outra coisa também que é importante dizer, que é verdade que a França e a Alemanha estão em situações políticas e económicas muito complicadas ambas, portanto, em ambas há uma crise política que está aliada também a uma situação económica difícil. Na França tem muito a ver com o problema das contas públicas e com o problema da dívida, que está, de facto, neste momento numa trajetória complicada e com os mercados permanentemente em cima das notícias, e obviamente que a instabilidade política não tem vindo a ajudar, e de facto é o motor económico e político ex-franco-alemão da União Europeia estar nesta situação complicada, não augura nada de bom para a economia europeia e digamos, para a nossa própria capacidade de fazermos os passos conjuntos que vamos ter de fazer necessariamente, dado o relatório Draghi e dado o contexto geopolítico que o Ricardo aqui também descreveu. Isto dito, há aqui uma excelente notícia do ponto de vista das nossas trocas comerciais, que é o nosso vizinho, Espanha, é uma das economias da OCDE que tem maiores, do que é a 6ª economia mundial com a maior taxa de crescimento prevista para o ano que vem. Portanto, isso é bom e nós temos, de facto, muitas trocas comerciais com a Espanha e, portanto, o facto de termos aqui o facto do nosso vizinho aqui logo ao lado estar aparentemente com boas perspectivas é uma excelente notícia para nós e acho que é importante valorizarmos isso. Mas, pronto, eu acho que é óbvio que há muitos desafios económicos que nós temos de enfrentar no país. Portanto, o facto de nós termos uma pequena economia aberta, muito exposta aos espirros da economia mundial e aos espirros geopolíticos mundiais, não nos deve impedir de olharmos para dentro e de fazermos aquilo que temos de fazer. E é evidente que a questão das qualificações, o desafio não só das qualificações das gerações atuais, como das gerações que aí vêm, é absolutamente fundamental e nós ainda estamos a viver com uma crise na educação. E devo dizer que até recentemente, aparentemente, o Ministro veio reconhecer que nem sequer sabia medir esse problema, com toda a honestidade, enfim, obrigado. De qual? Não, o Fernando Alexandre veio dizer, a nossa colega aqui de painel, que ele não conseguia dizer o verdadeiro número de alunos sem professor. O que é ótimo, ter um ministro com aquela hombridade de vir dizer isso, mas de facto é um problema, porque mostra até que ponto é que nós estamos longe de conseguir resolver algo que é de facto essencial, mais a médio prazo para a resolução dos nossos problemas de produtividade, e de resto nós temos um mercado de capitais que é exíguo e, portanto, temos também de dinamizar isso para termos empresas mais bem capitalizadas, para conseguirem inovar, para conseguirem exportar. Enfim, se eu tivesse a solução para isso tudo, eu prometo que já a tinha dado, não tenho, mas acho que é importante, de facto, nós mantermos o foco no essencial e nós temos também já agora, só para terminar, quer dizer, eu acho que nós não podemos deixar de olhar com muita atenção para o desafio da qualidade dos nossos serviços públicos
até porque ele se liga àquele primeiro desafio que eu aqui trouxe da imigração, e era muito triste que nós perdêssemos essa oportunidade, que numa economia envelhecida nós precisamos destes trabalhadores jovens, e por outras razões também humanitárias, nós queremos estas pessoas cá, porque os portugueses também foram para fora à procura de melhores oportunidades, e era uma pena que nós perdêssemos esse comboio por ressentimento, desde logo por uma má qualidade dos serviços públicos, que invariavelmente as pessoas vão encontrar bodes expiatórios, e portanto eu acho também que desse lado da intervenção do Estado é muito importante o Estado assegurar o básico. Pedro, a ameaça é sobretudo externa à economia portuguesa no próximo ano. E o que é que devemos fazer? De forma sintética, obviamente. Já me perguntas a medo. Já era a dizer que as mulheres falaram demais. Não, absolutamente. Não. Eu já conheço estas personagens. Era para mim. Era para ti. Eu acho que depende do nível de resolução, do horizonte temporal que estamos a falar, não é? Se nós estamos a falar no curto prazo, sim, creio que a situação conjuntural da Alemanha e da França são algo preocupantes. Eu sou um otimista. Eu acho que a Europa está aqui num desafio existencial e que, se calhar, é nas crises que se fazem as reformas, não é? E que se vê que o normal funcionamento das coisas já não serve, já não presta. Draghi fez um apelo muito concreto ao tipo de políticas que é preciso serem adotadas para vencer esses desafios. Quiçá a crise alemã e a crise francesa podem ser aqui um ponto de partida para isso. Tenho mais esperança na Alemanha do que na França, por causa da situação política, mas veremos. Eu sou um chato, não é? Ou seja, eu olho para as previsões, quer da Comissão Europeia, olho até para as previsões do Banco de Portugal, agora que encontrou este novo posicionamento no espaço político-económico e social em Portugal, para 2027, por exemplo, após o PRR, e aquilo que encontro é um crescimento de 1,7% no longo prazo. Este é o crescimento estrutural. Comissão Europeia, 1,6%, Banco de Portugal, 1,7%. Quer dizer, é este o crescimento estrutural, crescimento de longo prazo, que estas entidades acreditam que Portugal tem, mesmo após o PRR, que, do ponto de vista de volume de investimento e de massas monetárias entrar no país para capacitar o país, só é comparável à altura em que vinha o ouro do Brasil. Ou seja, não nos capacitou na capacidade, lá está, de crescer mais. 1,7% é uma décima acima da previsão para a zona euro, que é composta por países muito mais ricos que nós. Ou seja, esta vontade de atingir uma convergência social, de aproximar do nosso nível de vida ao nível de vida dos países mais desenvolvidos da Europa, só se materializa com uma convergência económica, com a capacidade de criação de riqueza. Nós podemos fazê-lo por dívida, mas já experimentámos no passado. E depois chegámos a 2011 e vimos que não correu muito bem, não é? Nós temos que realmente meter um foco muito grande na nossa capacidade de criação de riqueza e identificar quais são os impedimentos que existem para que nós conseguimos crescer nessa capacidade. Aliás, o Ricardo, está aqui em Paris, é um dos maiores entusiastas com criar um programa só sobre isso, não é? É tão importante que esse tópico é, e eu concordo, estamos de acordo. De facto, esses desafios são importantes. E eu não vou falar aqui da parte fiscal, porque já falei demasiadas vezes sobre isso, mas há aqui 3 dossiês importantíssimos. Que é aquele que eu acho, dado o panorama político português, tem mais condições de ser resolvido, que é a parte do sistema judicial, aquilo que aconteceu com o Primeiro-Ministro, aquilo que aconteceu na Madeira, não esta Madeira anterior, não dignificou nem a política nem a justiça, e acho que aí há alterações a fazer e creio que há condições políticas para isso ser feito. Nós já fizemos grandes avanços no civil, fizemos grandes avanços no criminal, mas quer dizer, no administrativo ou fiscal isso continua um caos. Portugal tem 13 vezes a média da OCDE de valor, de dinheiro, de riqueza em contencioso. 13 vezes a média da OCDE. Não é? Isto foi, há 2 anos e pouco veio a Presidente do Supremo Tribunal Administrativo de Direito Administrativo a dizer que a autoridade tributária usava da litigância como uma arma contra os contribuintes. Quer dizer, o outro é a habitação. Nós estamos a falar da questão de imigração. Nós temos uma taxa de sobrelotação a disparar. Temos uma taxa de sobrelotação da habitação a disparar, ao mesmo tempo que temos 68% das famílias em Portugal a reportarem que vivem em casas que são grandes demais para aquilo que elas precisam. Porque muitas delas já estão envelhecidas, os filhos já saíram de casa, até estariam na disposição de fazer o trade down, não é? Trocar a casa por uma mais adequada às suas necessidades.
É vender, não, eu sei que tu queres dizer isso, mas vender para uma casa mais pequena, não é? Sim, exatamente. E realizar ali uma mais-valia, só que nós temos um sistema fiscal que desincentiva isso. Nós não queremos que uma família está numa fase de ciclo de vida em que teve mais um filho, agora se calhar tem teletrabalho, precisa de um escritório e que precisa de comprar uma casa um bocadinho maior, consiga fazer transações com pessoas que estão no ciclo inverso. Porquê? Porque penalizamos essas transações. Isto pelo lado das transações do mercado, mas também pelo lado da construção nova, pelo lado de introduzir alguma previsibilidade e alguma segurança ao mercado de arrendamento. Nós arrendamos 4 vezes menos do que a média da União Europeia, as famílias têm uma segunda habitação. O mercado claramente não funciona. Podemos estar aqui uma noite inteira a discutir porquê, mas independentemente de discutir porquê, acho que todos concordamos, não funciona. Não há build to rent, não há construção para arrendamento em Portugal, é zero. Não é 1, é 0. E depois temos a questão da fiscalidade, que também, pronto, acho que geraria aqui algum sururu, já me estiquei demais, mas creio que também é um fator de competitividade. É um fator de competitividade e acho que pelo menos sobre isto, independentemente de como é que podemos alavancar esse fator de competitividade, eu gostaria pelo menos que houvesse um consenso, não é? À volta de que, de facto, a fiscalidade é um fator de competitividade, mas acho que ainda estamos na fase de chegar ao consenso, ainda não chegamos à fase de chegar às políticas. Não é? Ricardo Paz Medo, a ameaça externa é principal para a economia portuguesa em 2025. O que é que temos que fazer, de forma sintética, para nos prepararmos para essa ameaça? Pensei que me ia perguntar se estava disponível para um consenso em torno da fiscalidade, mas acho difícil. De propor outra tentativa de era capaz de propor outro tipo de consenso. Bom, eu acho que é mesmo importante nós distinguirmos aquilo que é o curto prazo do longo prazo, não é? O que pode pôr em causa o desempenho da economia portuguesa no próximo ano não são coisas que afetam o nosso crescimento económico de longo prazo. O que pode afetar a economia portuguesa, os fatores internos são relativamente poucos, eu diria que são essencialmente 2, e não espero que haja grandes novidades sobre isso, que é nós termos políticas orçamentais que sejam completamente disparatadas, seja para cima ou para baixo, seja por serem demasiado voluntaristas ou demasiado austeritárias, ou então termos um total descontrolo na monitorização do sistema financeiro e poder haver instabilidade financeira. Eu acho que nenhuma nem outra são coisas que nós podemos esperar e, portanto, eu acho que aquilo que pode ter um efeito mais significativo é o que vem de fora. E eu, a esse nível, também gostava de dizer que nós podemos ter boas notícias. O ano 2025, apesar de haver muitos riscos em baixa, como se diz no jargão habitual, o ano de 25 pode correr bem, porque reparemos, aquilo que são as grandes variáveis que habitualmente afetam o desenvolvimento da economia portuguesa, seja o preço do petróleo, seja as taxas de juros, seja a taxa de câmbio, seja a procura internacional, na verdade pode não jogar totalmente contra a economia portuguesa. Quer dizer, se houver uma valorização do dólar, como estávamos a discutir há pouco, isso pode significar uma coisa que no longo prazo pode não ser muito boa, mas no curto prazo tende a dinamizar a economia portuguesa, que é uma maior procura por parte dos americanos, nomeadamente ao nível do turismo e do imobiliário. É uma tendência que tem crescido muito nos últimos tempos e com a valorização do dólar face ao euro só se iria acentuar. As taxas de juros estão, neste momento, numa situação mais ou menos controlada em relação ao passado recente e, portanto, nós podemos ter o preço do petróleo também não dá sinais de ter um aumento significativo e, portanto, claro que uma guerra no Médio Oriente pode alterar isto tudo, uma crise financeira internacional pode alterar isto tudo. O crescimento da Espanha, do ponto de vista de procura internacional, como a Susana já disse, pode ter aqui efeitos positivos. Portanto, não é nada certo. Estamos num período de grande instabilidade, de grande incerteza e as coisas podem não correr assim tão mal em 25. No que respeita ao longo prazo, eu gostava de apenas dizer o seguinte. Eu vim para Paris participar numa reunião de cerca de 40 países sobre políticas de tecnologia e inovação. E estes países estão representados ao nível dos vários ministérios e pergunta-se a cada um dos países quais são as vossas prioridades nesta área da tecnologia e da inovação. E praticamente todos os países sabem dizer quais são as prioridades. A Coreia tem 8 prioridades, o Reino Unido tem 10 prioridades, o Canadá tem 5 prioridades, a China tem 10 prioridades, ou seja,
os vários países sabem onde é que devem apostar, sabem o que é que o Estado deve fazer do ponto de vista de investimento em competências, apoio à ID, ao investimento privado, ao financiamento das empresas, à capacitação, formação de qualificações das mais variadas, infraestruturas por aí fora. Quando se chega ao governo português e se pergunta assim às autoridades portuguesas quais são as prioridades da política de tecnologia e inovação em Portugal, este silêncio foi dramático, porque a resposta é mesmo não há. Não há. Na pior das hipóteses é não há. E se fizermos um esforço muito grande e perceber o que são as prioridades da política no pacote de 60 medidas que foi apresentado há uns tempos pelo Ministério da Economia, nós vemos o turismo. Bom, isto não são prioridades, isto não é desenvolvimento económico a prazo. E, portanto, enquanto nós não tivermos a capacidade de perceber que seletividade, concertação de esforços públicos e privados, capacidade de pensar a prazo, que é aquilo que os países que têm mais crescido nos últimos anos prosseguem, é olhar para a prazo e saber qual é a mobilização de recursos que devemos fazer. E continuarmos a ter uma política que é distribuir recursos por tudo e mais alguma coisa que mexe, independentemente do seu efeito de arrastamento e da sua promessa de desenvolvimento tecnológico, de progresso tecnológico, isto é uma receita para o fracasso. E a política em Portugal de ciência, tecnologia e inovação nos últimos 25 anos tem sido isto. E eu gostaria de, aqui sim, conseguir encontrar um consenso. E até tenho alguma esperança que 2025 possa vir a ser um ano de consenso numa política que seja mais racional e que seja mais promissora a prazo para o nosso desenvolvimento económico. Joana, temos assistido ao encerramento de algumas fábricas, sobretudo no norte do país, com o despedimento de centenas de trabalhadores. Estamos, de alguma forma, e na sua opinião, a falar de casos isolados ligados sobretudo ao setor automóvel, ou esta pode ser uma tendência preocupante que se irá manter? Há vários setores que a nível europeu estão em crise. O setor automóvel é um deles, mas há outros que estão com vários problemas. Há setores que, pela natureza da evolução da tecnologia e pela distribuição, neste momento, dessa tecnologia em torno dos diferentes países, que vão ser mais fortes noutros países em que nós não vamos ter a mesma vantagem competitiva. E eu acho que há um esforço que a Europa tem feito de reindustrialização que não tem sido muito bem sucedido, que há muitas intenções, mas pouco tem sido feito, e uma política industrial que é mais... por exemplo, essa questão da tarifa face à China, que falava o Pedro, não é? Que não é eficaz, nenhuma guerra comercial se ganha. Pode-se ganhar um bocadinho no curto prazo, mas nunca muito além disso. Nesse sentido, eu acho que a economia, o dinamismo da economia leva a que algumas empresas fechem e outras abram, e é normal para a economia. Mas acho que sempre que tal acontece, temos que refletir, porque isto tem custos humanos e é um mau sinal quando uma empresa boa fecha por exemplo, não ter capacidade para fazer o próximo investimento que precisava, porque perdeu um mercado importante, porque não perdeu competitividade face a esse mercado. Isso são muito más notícias para uma economia. Agora, há outra parte que é um processo natural de reestruturação, de realocação. Tem sido alguns anúncios sucessivos. A questão é se poderemos estar perante uma vaga de despedimentos que pode, de alguma forma, atingir o tecido empresarial português. Em termos macroeconómicos, estamos num contexto que não é de recessão económica, que não é... Portanto, como eu digo, depende mais de alguns setores que estão piores que o resto da economia, e nesses setores... é normal que haja mais fechamentos, mais problemas do que noutros, e dentro desses é importante percebermos porque é que isso está a acontecer, se é por uma questão que se podemos resolver, que devemos intervir, ou se é simplesmente a creative destruction, um processo natural da economia em que há uma realocação de cota de mercado face, por exemplo, a uma alteração da competitividade face ao exterior. Susana, há o risco, há alguma ameaça especial de podermos estar perante uma vaga de despedimentos como já assistimos no passado? Eu acho que há sempre esse risco, e sobretudo o setor automóvel europeu está em crise.
E aliás, já aqui vai a conversa tantas vezes que eu não vou repetir o que já foi dito. E isso pode levar a despedimentos pontuais em algumas fábricas em Portugal. Agora, eu acho que nós não devemos estar demasiado ligados a esse tipo de problemas. Nós devemos sempre proteger as pessoas, portanto, não deixar que isso se transforme em drama social, mas é bom que haja renovação económica. Quer dizer, se há um setor que está objetivamente em declínio na União Europeia, é natural que vá haver encerramentos de fábricas e se de facto esta política de transferência de tecnologia e a política de tarifas não for o suficiente para nós recuperarmos o enorme atraso que temos relativamente à indústria chinesa, desde logo de carros elétricos, que é disso que estamos aqui a falar, e também com decisões políticas que a União Europeia fez, e quanto a mim bem, e que têm a ver com a data de julho, que o Pedro aqui trouxe, as alterações climáticas, de descontinuar a breve trecho o motor de combustão, quer dizer, não vai haver volta a dar. Portanto, essas fábricas vão ter que fechar. O que nós temos de fazer é de proteger as pessoas, de apostar nas suas qualificações e tal, para eventualmente ajudá-las rapidamente a reinserir no mercado de trabalho. Agora, se a economia europeia estiver a funcionar, eu ia dizer o adjetivo pujante, mas tive medo do olhar fulminante do Pedro, talvez pujante seja demasiado otimista, mas quer dizer, se ela estiver minimamente dinâmica, esses fatores produtivos, as pessoas e o capital que estão nessas empresas vão acabar por encontrar um caminho e isso é bom, é assim que nós vamos mudar a nossa economia. Mas eu queria só fazer uma ligação entre isto e o relatório Draghi, quer dizer, o grande problema da União Europeia não é um problema que nós possamos, enquanto pequena economia aberta aqui por cima, num cantinho, numa periferia da Europa, resolver, e tem a ver de facto com esta falta de poder, de poder financeiro, de poder orçamental da própria União, porque o que é que nós precisávamos para, digamos, surfar esta onda da nova revolução industrial e da automação e não sei o quê? Precisávamos de um orçamento federal, que é aquilo que a China tem, não se chama federal, mas tem um Estado central, muito mais central do que aquilo. Eu prefiro 1000 vezes viver numa Europa com um PIB per capita que seja metade da China do que viver na China com o poder daquele Estado central. Mas os Estados Unidos têm um Estado federal com um orçamento e com isso conseguem 20 vezes maior e, portanto, com isso conseguem investir em infraestrutura, ou seja, em capital público e depois também criar as condições para criar empresas suficientemente grandes, portanto, com dimensão para competir neste mundo global e nesta nova geopolítica na qual vivemos. E, de facto, a União Europeia, com orçamentos fragmentados, com uma política de concorrência que ainda está ao nível dos Estados-membros e que, portanto, impede que uma empresa se torne grande num país. Como é que ela se vai tornar grande ao nível europeu para poder concorrer com estes gigantes que vêm da China e dos Estados Unidos? Vai ser muito difícil e mais uma vez, isso traz-me à questão das eleições europeias. Eu não vejo neste momento as condições ao nível da política europeia para avançar para os Estados Unidos da Europa que o Pedro aludiu. No fundo, nós precisamos de um orçamento federal e nós não vamos lá com 1% do produto nacional bruto dos Estados, que é o normal que nós temos de orçamento europeu. Agora tivemos o PRR, que foi assim uma espécie de uma lefada de ar fresco, de algo mais substancial, que foi usado por muitos países, incluindo por Portugal, para ir recuperar atrasos de vários investimentos que estavam previstos nos orçamentos de Estado anteriores e que não foram realizados, como hospitais, etc., necessários, mas de facto não é assim que nós vamos vencer o desafio da competitividade enquanto economia europeia, enquanto bloco, não é com estes pensos rápidos tipo PRR e não é com o orçamento fragmentado que temos. Pedro Brinca, não devemos estar excessivamente assustados com esta notícias sucessivas de fecho de fábricas e despedimentos? Eu vou tomar a posição peculiar de ser, se calhar, a voz mais à esquerda desta ronda de comentários. Eu estou preocupado em dois sentidos. Em primeiro, porque realmente, não do ponto de vista macro, mas do ponto de vista micro, que acho que ficou espelhado em parte daquilo que a Susana disse. Porquê? Porque estas populações, tipicamente, tendem a ser mais envelhecidas. E há aqui alguém neste painel que já produziu muito em qualidade e quantidade sobre o impacto, por exemplo, do desemprego na pobreza, que foi o teu caso, não é? E a taxa de pobreza entre a população desempregada é mais do dobro
da taxa de pobreza entre a população empregada, não é? E isso preocupa-me no sentido desses dramas pessoais que a Joana também trouxe aqui à colação. Por isso, essa mudança estrutural poderá não ser tão harmoniosa como às vezes podemos pensar, porque estamos a falar de populações que se calhar estão nos seus 40, 50 e muitos, não assim tão longe da reforma, mas ainda assim a tempo suficiente para criar ali alguns problemas de longo prazo. Dito isto, a tua pergunta era... Se não devemos estar excessivamente assustados com este fecho de fábricas, mas a resposta está mais ou menos dada, Pedro, também temos que acelerar. O segundo ponto, só para terminar. A vida não tem corrido muito bem para os economistas neoclássicos ou neoliberais. Eu estou à espera dos slides do Ricardo Paz Mamed, mas porque as subidas do salário mínimo não se têm traduzido em aumento de desemprego. O que significa que, de facto, desse ponto de vista, elas têm sido bem-sucedidas, até se calhar, em alguns objetivos nobres na área da pobreza e de coesão social, etc. Claro que o diabo está sempre à porta. Qual é o limite para a subida do salário mínimo, não é? Até que ele começa a criar desemprego. Não tem criado, estas subidas têm sido bem absorvidas pelo tecido empresarial, mas a qualquer altura isso pode acontecer, não é? Ricardo Paz Mamed, devemos olhar com alguma naturalidade para o fecho de algumas fábricas, como temos assistido nas últimas semanas em Portugal, nomeadamente as que estão ligadas ao setor automóvel. Peço uma intervenção, aliás, curta de minuto e meio. Minuto e meio. Bom, é assim, a economia transforma-se efetivamente e é natural que se transforme. Agora, o facto de se transformar, desde o se transformar a dizer que é natural que as pessoas fiquem numa situação de desemprego, é um passo um bocadinho grande, porque de facto nós deveríamos viver em sociedades em que fosse possível resolver rapidamente esse tipo de situação. E, portanto, nós ainda estamos longe de ter conseguido encontrar no nosso sistema económico e social em Portugal um equilíbrio entre a flexibilidade da economia e a proteção das pessoas. E, portanto, no quadro em que temos atualmente, preocupa-me, efetivamente, um cenário em que possa haver um aumento de desemprego associado a uma maior exposição de certos setores a crises, a picos de concorrência internacional e, portanto, não é uma coisa que eu veja com tanta naturalidade assim. É importante que se esses sinais se viessem a confirmar, seria importante que houvesse um reforço das políticas em Portugal, seja de requalificação, seja de proteção social, porque senão o que tende a acontecer é mesmo um agravamento muito substancial das condições de vida das pessoas envolvidas. E agora, num minuto para cada um, tivemos um Orçamento de Estado aprovado com as dificuldades que se sabe. Qual é o risco, Joana, de daqui a um ano estarmos perante uma crise política que decorre da não aprovação do Orçamento do Estado para 2026? A estabilidade económica tem valor para a economia, para o crescimento económico, para a previsibilidade do investimento. Nesse sentido, existem riscos, seria negativo para a economia. Espero que não aconteça. Susana, esse risco é real? Face às dificuldades que houve para aprovar o Orçamento de 2025? Não vai haver nenhuma crise política, porque nessa altura não vai haver eleições. Portanto, ou vão aprovar o Orçamento ou não vão aprovar o Orçamento. Se não aprovar, segue tudo em duodécimos, mas crise política é garantido que não haverá. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu, há bocado, quando falei das fábricas fecharem, a parte da proteção social e da requalificação, eu quis frisar essa parte. Espero que tenha ficado claro. Minha pergunta vai no sentido, e rapidamente, vai no sentido de não termos um orçamento aprovado para 2026, com todas as implicações que isso tem para a economia. Nós temos duodécimos, a nossa lei de enquadramento orçamental prevê que, se tal acontecer, automaticamente entra em funcionamento um mecanismo de duodécimos que garante... Portanto, desse ponto de vista, não há nenhum risco acrescido. Impede, já agora, este governo ficou coartado na sua capacidade de fazer aquilo que eles queriam fazer, que era o seu programa político. Isto não tem nada de ilegítimo, não é um problema democrático, porque a configuração do Parlamento é tal que eles não podiam fazê-lo. No entanto, não puderam fazer. É óbvio que se para o ano tiverem que continuar, se em 2026 tiverem que implementarem duodécimos o que já fizeram em 2025, que já não era exatamente aquilo que eles queriam, é um bocadinho chato para a AD, porque vai chegar a mais de meio do seu ciclo político
sem conseguir fazer com a garra que queria o programa que tinha para o país, mas ao mesmo tempo a democracia é o que é, nós temos um Parlamento com a configuração que temos. Agora, crise política não vai haver porque não vai poder haver, porque esta crise política foi também condicionada por um Presidente da República que estabeleceu uma reputação de dissolução do Parlamento quando não há orçamento aprovado, e não há nada de automático nem na nossa Constituição, nem na nossa lei orçamental que aponte nesse sentido. Pedro, agora 30 segundos. Crise política, no sentido que a Susana falou, não. Sim. Mas claro que vai ser mato para movimentos extremistas, de mostrar que de facto o Centrão não funciona. E isso pode alimentar esses fenómenos e depois, passado um ano, quando aí já há condições políticas para cair o governo, termos uma surpresa pior que a que tivemos agora nestas Portanto, a minha pergunta vai no sentido da política voltar a ser assunto no final do ano, de 2025. Isso vai ser sempre. Vai sempre, sim. A Ricardo Paz Mamed, para fechar. 1 minuto. Quer dizer, de facto, eu subscrevo tudo o que a Susana disse. Isto significa que é pouco provável que, quer dizer, não há condições para haver eleições, até do ponto de vista constitucional. Agora, há um problema que vejo, é que este governo foi eleito numa situação em que, num contexto em que a situação se estava a degradar nos serviços públicos, na saúde, na educação e muitas outras coisas, com a promessa de que haveria um golpe de mágica, estalava-se os dedos e esses problemas iam resolver-se todos. De repente, continuamos a ver os problemas na educação, a ver os problemas na saúde, e isso pode criar uma situação, isso e outros problemas de governação, pode criar crises políticas, pode não deixar pode haver governo e pode não haver eleições, mas há riscos, nós estamos num contexto político que é bastante frágil e, portanto, o risco de crise política está sempre presente. Ricardo Paz Mamed, Susana Peralta, Joana Silva, Pedro Brinca, muito obrigado pela vossa presença. Desejo aos 4 um Feliz Natal e uma excelente entrada no ano 2025. E assim terminamos. Como habitualmente, o Tudo é Economia faz uma pausa neste período festivo. Regressamos no dia 7 de janeiro. Desejo a todos os que nos cheguem um Feliz Natal, um excelente 2025. A vida deu asas, eu voei, mesmo quando... Bispo ao vivo nos Coliseus. 22 de março, Porto. 28 e 29 de março, Lisboa. A estreia em nome próprio em 2 dos mais emblemáticos palcos do país. Mas eu sigo mudo. Bispo ao vivo nos Coliseus.